Há muitas regiões no mundo onde a sobrevivência é um eterno desafio, mas há um lugar remoto onde os seres humanos nunca conseguiram se estabelecer devido a condições extremas, como ser o lugar mais frio da Terra, uma região onde o próprio vento poderia matar você. Não perca este vídeo para descobrir o que é possivelmente o lugar mais enigmático e extraordinário do planeta, um enorme continente coberto de gelo, que apesar de seu tamanho e de estar em nosso planeta, foi explorado anos depois que a humanidade descobriu o planeta Urano. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer com mais detalhes a Antártica, um dos territórios mais inóspitos e frios, mas ao mesmo tempo mais belos e misteriosos do planeta. A Antártica, o único lugar desabitado da Terra, exceto por pequenos acampamentos temporários, e que não tem fuso horário, um enorme continente com curiosidades surpreendentes como ser o lugar mais frio do planeta, com temperaturas que caem abaixo de 90 graus abaixo de zero, ser considerado o maior laboratório do mundo, ou conter fenômenos únicos como as quedas de sangue, enormes blocos de gelo que parecem cantar, espécies de fungos que podem sobreviver em Marte, ou a presença de fogo sob a geleira. Esse deserto polar, o maior do mundo, também abriga a existência de monstros marinhos, bem como o maior iceberg do mundo, que há algum tempo se rompeu e ficou à deriva, 3 vezes o tamanho da cidade de Nova York. Uma região quase tão grande quanto a América do Sul, que contém 90% do gelo da Terra, onde há apenas um vilarejo e alguns acampamentos onde os habitantes às vezes têm que compartilhar uma cama, esquecer qualquer tipo de privacidade e reduzir o tempo de banho a menos de 90 segundos. Você gostaria de saber como é a vida na Antártica enquanto descobre os mistérios mais impressionantes do lugar mais inexplorado da Terra? Bem, vamos começar. A Antártica, embora muitos não saibam, é a única região do planeta que não pertence a nenhum país. Um espaço no qual, no ano de 1952, 12 países assinaram um tratado comprometendo-se a usar o chamado Sétimo Continente, apenas para fins pacíficos. Apesar disso e de sua majestade, é o lugar menos povoado da Terra porque é provavelmente a região mais inóspita. Um espaço tão selvagem que o próprio vento pode matar você. Mas também é um destino fascinante, cheio de mistérios e curiosidades que cativam qualquer pessoa, como você está prestes a ver. A Antártica, um continente gelado localizado no extremo sul da Terra, é conhecida por sua beleza natural surpreendente, suas geleiras gigantescas e sua vida selvagem única. Sua localização remota, a vasta extensão de gelo e as condições e qualidades extremas fazem dela um destino fascinante. A Antártica oferece a oportunidade de testemunhar paisagens intocadas e desafiadoras, onde o clima, o mais frio e extremo do planeta, gera longos invernos com temperaturas que frequentemente caem abaixo de 60 graus Celsius. Nesse clima extremo, embora pareça exagerado, o próprio vento pode ser mortal, pois os ventos antárticos podem atingir velocidades de mais de 320 km por hora, a velocidade de um carro de Fórmula 1. Isso significa que os ventos mortais são fortes o suficiente para levantar qualquer montanhista habilidoso no ar ou desalojar grandes blocos de neve e gelo com um único golpe. Além disso, qualquer corrente de vento que chega aqui esfria e varre o local, às vezes congelando tudo em seu caminho. Tudo isso acontece porque a Antártica, considerada o sétimo continente, com uma extensão de 14 milhões de quilômetros quadrados, é coberta de gelo. A Antártica é considerada um continente porque tem as seguintes características fundamentais. Possui uma grande massa de terra própria coberta por uma espessa camada de gelo. É delimitada e separada de outras massas continentais pelos oceanos. E tem uma estrutura geológica independente, composta de rochas e solo sólido sob o gelo. Ela também tem sua própria biodiversidade e ecossistema, como você descobrirá em breve com mais detalhes. Essas velocidades, o terreno e o clima extremo significam que realidades tão naturais como esse vento podem ser mortais, e isso provavelmente tem muito a ver com o fato de ser no verão austral que a maioria dos aventureiros e exploradores escolhe visitar a Antártica.
pois, apesar de sua inhospitalidade e isolamento, o continente gelado atrai milhares de cientistas, exploradores e aventureiros todos os anos por causa de sua singularidade e mistério. Exploradores como aqueles que deram nome a essa vasta região e estabeleceram as origens do sétimo continente, se aventuraram em expedições arriscadas e desafiadoras. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, navegadores corajosos como James Cook e Henrik Bull exploraram os mares do sul, enfrentando os perigos do clima extremo e dos mares gelados. Foi durante essas expedições que a misteriosa Antártica, assim chamada porque seu nome significa o oposto do Ártico, um continente coberto de gelo e cercado por águas turbulentas, foi avistada pela primeira vez. James Cook, um capitão e explorador britânico, foi um dos primeiros a se aventurar ao sul em busca de novas terras. No ano de 1773, Cook cruzou o Círculo Polar Antártico na região do Mar de Ross, aproximando-se da Antártica em suas expedições. Embora ele não tenha visto a Terra Antártica propriamente dita, seus avistamentos de icebergs e sinais de terra à distância indicaram a presença desse continente além do que era conhecido. Mais de um século depois, uma expedição baleeira liderada pelo norueguês Henrik Bull, no ano de 1895, fez o primeiro desembarque confirmado na Antártica. Durante essa viagem, o pequeno barco liderado por Bull chegou ao Cabo Adare, marcando um marco na exploração antártica. Esse evento foi fundamental para o reconhecimento oficial da Antártica como um continente separado, em oposição à região polar do Ártico. No dia 14 de dezembro do ano de 1911, o norueguês Roald Amundsen liderou uma expedição que alcançou o Polo Sul pela primeira vez na história da humanidade. Essa conquista foi um marco monumental na exploração polar e marcou um ponto de virada na história da Antártica. A façanha de Amundsen não só demonstrou a capacidade do homem de enfrentar os desafios mais extremos da natureza, mas também revelou a verdadeira extensão e a singularidade do continente antártico. Chegar ao Polo Sul representou alcançar o ponto mais ao sul da Terra, localizado no centro do continente antártico, e simbolizou a conquista definitiva de um dos últimos territórios inexplorados do planeta. É surpreendente, mas é verdade. O planeta Urano, localizado a mais de 2,8 bilhões de quilômetros da Terra, foi descoberto pelos seres humanos anos antes de a Antártica ser explorada. Urano, que revelou seus segredos em 13 de março de 1981, foi observado pela primeira vez pelo astrônomo britânico William Herschel. Essa descoberta precedeu a exploração e a confirmação da existência da Antártica como um continente separado, pois foi somente em 1895 que sua existência foi definitivamente estabelecida. Grande parte da dificuldade em descobrir a Antártica deveu-se ao fato de que, para chegar até lá, era necessário superar o que é reconhecido como a região mais perigosa do planeta, um território marinho extremamente perigoso e selvagem conhecido como Passagem de Drake. Essa passagem, localizada entre o extremo sul da América do Sul e a Península Antártica, sempre esteve envolta em mistério e perigo. As águas da Passagem de Drake são famosas por suas condições climáticas imprevisíveis, com ventos fortes, tempestades violentas e ondas enormes que podem fazer até mesmo os marinheiros mais experientes tremerem de medo. Durante séculos, a Passagem de Drake foi palco de inúmeros desastres marítimos, devido às suas condições climáticas extremas e águas turbulentas. Mas, além dos perigos conhecidos, até recentemente havia um mistério desconhecido à espreita nessas águas. Ondas monstruosas. Essas ondas gigantescas, capazes de atingir alturas colossais de dezenas de metros e afundar até mesmo os navios mais resistentes, eram consideradas lendas marinhas, até que a ciência finalmente conseguiu documentá-las em uma plataforma de petróleo na Passagem de Drake há alguns anos. A descoberta dessas ondas monstruosas acrescentou ainda mais mistério e perigo a essa já temida região do mundo, e não é de se admirar que, durante séculos, os marinheiros tenham evitado essas águas turbulentas, o que limitou muito a exploração e a descoberta da Antártica.
Lendas como a das ondas monstruosas foram acompanhadas por muitas outras na antiguidade, como as dos monstros marinhos dessa região. Monstros colossais, alguns dos quais existem na realidade, como a conhecida como lula colossal, também chamada de grande lula antártica, a maior espécie de lula que vive aqui. Uma fera marinha que pode facilmente atingir 15 metros de comprimento. Embora existam histórias de espécimes muito maiores, esses cefalópodes majestosos são uma façanha da evolução. Eles usam seus grandes olhos, os maiores de qualquer espécie animal, para detectar suas presas na escuridão das profundezas do Oceano Antártico. Não é de surpreender que as expedições à Antártica fossem poucas e distantes entre si, pois muitos marinheiros não apenas temiam enfrentar o mar mais selvagem da Terra, mas também acreditavam que a passagem de Drake era o covil perfeito para o mitológico Kraken. Esse lendário monstro marinho, descrito como um cefalópode gigantesco capaz de afundar navios, parece ter sido criado a partir de encontros com a lula colossal, uma criatura real que habita as profundezas do Oceano Antártico. A lula colossal, com seus enormes tentáculos e natureza esquiva, pode ter alimentado as histórias e lendas dos marinheiros, tornando a ideia de se aventurar nos confins gelados do mundo ainda mais aterrorizante. Mas, além da lula colossal, há muitas outras espécies extraordinárias que habitam a Antártica. Nas entranhas do gelo vivem vermes gigantes, aranhas marinhas com pernas surpreendentemente grandes, ou peixes draco com pele translúcida, o que permite que você veja suas entranhas e a inexistência de sangue vermelho. Como você pode imaginar, a Antártica é um continente único em termos de fauna, caracterizado por espécies adaptadas ao frio extremo e às condições geladas. Entre os animais mais comuns estão os pinguins, especialmente o pinguim imperador. Esses pinguins são emblemáticos da região, adaptados para suportar as baixas temperaturas e os longos períodos sem luz solar. As condições de vida também são extremas para muitos desses animais, pois há lugares como a Ilha Zavodovsky, parte das Ilhas Sandwich do Sul, onde altos penhascos obrigam os pinguins a dar saltos espetaculares de grandes alturas para acessar o mar e se alimentar. Esse comportamento é extremo, mas necessário para sua sobrevivência, pois os litorais altos e os penhascos formam barreiras naturais entre seus locais de reprodução e o oceano. Os pinguins demonstram notável adaptabilidade e capacidade de sobreviver em um dos ambientes mais adversos do planeta, demonstrando a resiliência e a desenvoltura da vida selvagem da Antártica. Além dos pinguins, as focas também são muito comuns, incluindo espécies como as focas de Weddell, as focas caranguejeiras e as focas leopardo. Aves marinhas, como petréis e albatrozes, são comuns nos céus da Antártica, enquanto as águas circundantes estão repletas de várias espécies de baleias, incluindo as baleias azuis e as orcas. Chegar à Antártica hoje é mais fácil do que há algumas décadas, devido aos avanços da ciência e ao fato de que muitas expedições chegam ao continente em aviões ou navios equipados para navegar nessa parte selvagem do planeta. Apesar disso, a passagem de Drake continua sendo uma travessia temida por muitos devido à sua reputação de perigo e ao fato de a Antártica ser cercada pelo vasto Oceano Antártico e coberta principalmente por gelo. As expedições ao continente gelado geralmente partem de países como Chile, Argentina, Austrália ou Nova Zelândia, que são as nações mais próximas do continente branco. Essas equipes de pesquisadores e aventureiros enfrentam longas viagens marítimas ou aéreas, preparadas para enfrentar as duras condições do clima antártico e os desafios da passagem de Drake, em sua busca para explorar e entender esse território remoto e misterioso. A origem do nome do que também é conhecido como o Continente Branco vem do grego anti, que significa o oposto de. Portanto, Antártica significa o oposto do Ártico. E é por isso que essa região já tinha um nome antes mesmo de ser descoberta. Um território remoto e pouco explorado com condições extremas, como o fato de ser o continente mais frio e mais alto do planeta. A altura média da Antártica é de 2.000 metros acima do nível do mar.
Mas essa não é a espessura total do gelo que forma esse continente, pois, sob esses quilômetros de gelo que cobrem a superfície da Antártica, existem cadeias de montanhas inteiras, com picos de mais de 3.000 metros de altura. Essa altura imponente faz com que as paisagens de tirar o fôlego da Antártica pareçam saídas de um filme, mas são totalmente reais. Uma sensação indescritível para aqueles que têm a sorte de navegar por esses mares a bordo de navios de expedição e ver em seu rastro gigantescas montanhas de gelo acima do nível do mar. Tudo isso torna as paisagens da Antártica fascinantes e únicas, assim como seu clima extremo. A temperatura mais fria já registrada na Terra, de acordo com o registro da Organização Meteorológica Mundial, foi de 89,2 graus Celsius negativos na estação russa Vostok, na Antártica. Esse recorde foi estabelecido no dia 21 de julho de 1983. Nos últimos anos, graças à tecnologia de satélites, observou-se que, em algumas áreas da Antártica, as temperaturas podem ser ainda mais extremas, caindo para temperaturas abaixo de 93,2 graus Celsius negativos. A Antártica, apesar de ser coberta de gelo em vez de areia, é comumente chamada de o maior deserto do mundo, um fato que pode surpreender alguns. Mas pois os desertos não se limitam a vastas extensões de areia, mas são definidos por baixa precipitação, temperaturas extremas e ausência de vida vegetal. Nesse sentido, a Antártica se encaixa perfeitamente nessa categoria de deserto, com seu clima gelado, falta de chuvas significativas e biodiversidade limitada que conseguiu se adaptar às condições extremas do continente gelado. No deserto de Sal de Lute, que é o ponto mais quente do planeta, a temperatura máxima é de 77 graus Celsius. Por outro lado, na Antártica, você já sabe que a temperatura mínima pode ser inferior a 90 graus Celsius negativos durante o inverno. Por esse motivo, a Antártica se enquadra na categoria de deserto polar, pois 98% desse continente é coberto de gelo e o clima é extremamente seco. As chuvas não são frequentes aqui. As poucas vezes que ocorrem são durante o verão, quando o gelo evapora e há mais umidade na atmosfera. É por isso que o verão austral é a estação preferida da maioria dos aventureiros e exploradores para acessar esse inóspito continente gelado. Durante o verão austral, as condições climáticas são um pouco menos extremas, o que facilita as operações de pesquisa e exploração na Antártica. Os dias são mais longos e as temperaturas, embora ainda frias, pois raramente ultrapassam 0 graus Celsius, são mais toleráveis, permitindo atividades ao ar livre mais seguras e confortáveis. É por isso que muitas equipes científicas e expedicionárias planejam suas viagens durante essa época do ano, para aproveitar ao máximo as condições mais favoráveis. O principal obstáculo para visitar a Antártica, além das dificuldades climáticas e geográficas que você encontrará, está na delicadeza de seu ecossistema, pois o continente congelado exige proteção especial. Por isso foi criado o Tratado da Antártica, um acordo internacional que estabeleceu que a Antártica deve ser usada somente para fins pacíficos e estar livre de atividades humanas que possam danificar seu meio ambiente. Um dos principais motivos para essa proteção extrema é o fato de a Antártica abrigar aproximadamente 70% da água doce do mundo, armazenada na forma de gelo. Isso torna a Antártica uma parte vital do equilíbrio hidrológico global e da manutenção da vida na Terra. Esse gigantesco deserto congelado foi dividido e é administrado por 12 nações diferentes. Esses países são Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, França, Japão, Estados Unidos, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, Rússia e África do Sul. Em toda a Antártica há locais e acampamentos de pesquisa muito importantes, administrados por esses países signatários do tratado, mas há apenas uma vila onde não há apenas pinguins, mas também habitantes, ou seja, humanos. Esse lugar se chama Vila Las Estrelas e pertence ao Chile. Sem dúvida, é a única comunidade habitada na Antártica. Essa pequena vila é o lar de cientistas, da equipe de apoio e de suas famílias. Uma vila com sua própria escola
uma agência de correios e até mesmo sua própria companhia telefônica, além de um portal de notícias chamado Prensa Antártica e a internet, para que seus habitantes não pensem que estão isolados do resto do mundo. Embora enfrentem condições climáticas extremas, como você já sabe, os residentes da Vila Las Estrelas mantêm uma vida ativa e social. Eles participam de atividades recreativas e esportivas, como torneios de futebol e eventos comunitários, que ajudam a manter uma atmosfera animada em meio ao frio polar. Essa comunidade é formada por pesquisadores que trabalham nas diversas estações de pesquisa científica, localizadas na Antártica, bem como pela equipe de apoio necessária para manter essas instalações em funcionamento. Além dos cientistas, as famílias desses pesquisadores também residem aqui, criando uma pequena comunidade onde eles podem combinar trabalho e vida familiar para prosperar nesse ambiente único. Embora a Star Village possa ser considerada o único assentamento na Antártica, há um grande número de acampamentos e estações de pesquisa no continente gelado, que são estabelecidos e operados pelos países que administram e criaram o Tratado da Antártica. O Tratado da Antártica impede certas atividades indesejáveis e também regula o acesso de turistas ao continente, exigindo autorizações especiais e a adesão a diretrizes rigorosas para proteger a vida selvagem e o ambiente natural. Esses acampamentos estão distribuídos em várias áreas da Antártica e são destinados à pesquisa científica em campos como meteorologia, glaciologia, biologia, geologia e astrofísica, entre outros. Certamente, um dos fatos mais surpreendentes sobre esses acampamentos é a maneira incomum com que muitos de seus habitantes vivem. Pois, nesses campos, a falta de espaço e recursos muitas vezes obriga os residentes a compartilhar camas ou a tomar banhos rápidos de menos de 90 segundos. Nesses locais, a privacidade e a vida íntima são um luxo raro que faz com que muitos de seus residentes percam completamente a vergonha e tenham que se adaptar a uma convivência mais próxima e colaborativa. Por isso, e pelo fato de muitas dessas pessoas irem à Antártica apenas para passar os meses de verão austral, muitos desses residentes consideram a experiência como um acampamento para adultos. Na Antártica, durante os longos invernos, os dias são caracterizados pela falta de luz solar, pois o sol fica abaixo do horizonte por um longo período de tempo. Esse fenômeno é conhecido como noite polar, e sua duração pode variar dependendo do local específico na Antártica. Em algumas regiões, a noite polar pode durar vários meses, durante os quais a paisagem permanece em uma escuridão contínua. Durante o verão antártico, por outro lado, ocorre o oposto. O sol permanece visível 24 horas por dia em algumas áreas, resultando nos chamados dias eternos. Durante esse período, a luz do dia parece não ter fim, o que pode ser desorientador para aqueles que não estão acostumados a essas condições. Os dias eternos oferecem aos habitantes da Antártica a oportunidade de realizar atividades tanto durante o dia quanto à noite, o que pode mudar drasticamente a dinâmica diária em acampamentos e estações de pesquisa. Os acampamentos antárticos mais conhecidos, como a base McMurdo dos EUA, a base Palmer da Argentina e a base Bellingshausen da Rússia, são casas temporárias para pesquisadores, cientistas e equipes de apoio. Esses locais são centros de atividade científica e têm uma população flutuante, dependendo da estação. Embora a maioria dos residentes seja formada por pesquisadores, ocasionalmente é permitida a entrada de familiares nesses acampamentos, o que dá um toque de vida cotidiana em meio a essa natureza selvagem congelada aparentemente sem fim. Nos acampamentos da Antártica, como a base McMurdo, a vida cotidiana é caracterizada pela camaradagem e colaboração entre os residentes. Com até 1.000 pessoas na base durante os meses de verão austral, a diversidade de funções e responsabilidades é comum. De cientistas a carpinteiros e lavadores de louça, muitos realizam várias tarefas para manter a base funcionando. De acordo com os residentes, a vida em McMurdo é semelhante a viver em uma cidade pequena, onde as interações sociais são frequentes e a atividade é constante. A rotatividade da equipe contribui para um ambiente dinâmico, com pessoas indo e vindo entre as estações,
ou embarcando em expedições e viagens de pesquisa durante toda a temporada. Essa agitação constante cria um senso de comunidade em que a interação e o entretenimento são incentivados. Apesar das condições extremas do ambiente antártico, onde o tempo e os recursos são limitados, os residentes da base McMurdo encontram maneiras criativas de se socializar e se manter ocupados. As visitas a bases vizinhas, como a Base Scott, na Nova Zelândia, proporcionam oportunidades adicionais de interação social, com atividades compartilhadas, como sessões de improvisação, clubes do livro e maratonas de filmes. Até mesmo aulas de yoga, idiomas e outras são organizadas para enriquecer a experiência da comunidade nesses ambientes remotos. No entanto, mesmo com a presença de famílias, a vida nesses acampamentos continua sendo extrema e marcada pela natureza implacável da realidade do ambiente antártico. Uma coisa com a qual todos os visitantes da Antártica convivem e que não existe em nenhum outro lugar do planeta é que aqui eles têm todo o tempo do mundo. Como a Antártica não tem um fuso horário exato, o fuso horário ou zona horária é o nome dado a cada área da Terra que segue a mesma definição de tempo. É por isso que Colômbia, Cuba e Flórida têm o mesmo horário, por exemplo. Como a Antártica está localizada no polo sul do nosso planeta, o resultado é a falta de um fuso horário definido. Portanto, o continente gelado é dividido por 24 fusos horários diferentes em todo o mundo. Essa diversidade de fusos horários pode gerar confusão e dificuldades na coordenação de atividades, pois os residentes e visitantes da Antártica podem se encontrar em fusos horários diferentes dentro do mesmo continente. Essa falta de um horário padrão pode fazer com que as pessoas não sigam uma programação específica e, em vez disso, dependam da luz do sol e das necessidades operacionais do momento para determinar a hora de realizar determinadas atividades. Além disso, a natureza dinâmica e mutável do clima antártico, juntamente com as demandas das missões científicas e logísticas, também pode influenciar a flexibilidade dos horários. Por todos esses motivos, em um ambiente onde a prioridade é a segurança e o cumprimento dos objetivos de pesquisa, e onde o dia e a noite funcionam de forma muito diferente do resto do mundo, pode-se dizer que a rigidez dos horários convencionais não existe e não é uma prioridade aqui. Neste ponto, gostaríamos de lhe perguntar: você gostaria de visitar a Antártica? O que mais o surpreendeu no continente gelado? Pause o vídeo e deixe seu comentário, pois você sabe que essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você vídeos tão interessantes quanto este a cada semana. E não perca o resto do vídeo para saber mais sobre os mistérios mais enigmáticos da Antártica, bem como sobre como qualquer um de nós poderia visitar esse lugar incrível. A essa altura você deve estar pensando: o que os pesquisadores perderam aqui nesse continente gelado de clima extremo? Bem, a realidade muitas vezes supera a ficção, pois alguns dos eventos mais extraordinários e misteriosos da história humana ocorreram nessa região remota. Para começar, fungos capazes de sobreviver em planetas como Marte foram descobertos na Antártica. Isso aconteceu nos vales secos de McMurdo, provavelmente o lugar na Terra mais próximo de Marte. Esses vales são uma das regiões mais secas e hostis do planeta. Um lugar onde, de acordo com estudos, não chove nem neva há 2 milhões de anos. À primeira vista, pode parecer um lugar inóspito para a vida, já que a água é um requisito fundamental para a existência de qualquer organismo. Entretanto, por mais estranho que possa parecer, alguns micro-organismos, como certos tipos de fungos antárticos, conseguem sobreviver nas rachaduras das rochas dessa região. Há alguns anos, uma equipe de pesquisadores enviou amostras desses fungos para a Estação Espacial Internacional para submetê-los a condições idênticas às de Marte e observar sua reação. Mais de 60% das células desses fungos permaneceram intactas após a exposição marciana, o que ajudou muito os cientistas a entender como seria a vida no planeta vermelho. Mas provavelmente o fenômeno mais estranho nesse vale são as chamadas quedas de sangue. Nessa região, o sangue parece fluir sob o gelo, dando origem a uma paisagem congelada macabra
e de aparência apocalíptica. Recentemente foram feitas tentativas de fornecer uma explicação científica para essas quedas de sangue. Supostamente elas se originam porque a água salgada rica em ferro se infiltra pelas fissuras da geleira Taylor. Quando o ferro entra em contato com o ar, ele oxida, o que, de acordo com os cientistas, explicaria sua cor avermelhada turva. Outra das descobertas mais surpreendentes na Antártica é a descoberta de fogo sob o gelo em um local conhecido como Deception Island. Esse local pode ser considerado um dos mais exclusivos de toda a região. Foi um caçador de focas que deu o nome à ilha depois de descobrir que, sob sua aparência comum, havia um vulcão ativo. Estudos científicos revelam que, há mais de 10 mil anos, uma violenta erupção causou o colapso do topo do vulcão, formando uma caldeira inundada no centro da ilha. Desde então, o vulcão tem expelido cinzas e lava ardente nas águas frias do Oceano Antártico. Essa atividade vulcânica transformou a ilha em um oásis no clima gelado da Antártica. Como resultado, a Deception Island se tornou um refúgio vital para milhares de casais de pinguins que escolheram esse lugar para viver e se reproduzir na Antártica, ajudando a preservar a fauna diversificada do continente. Mas não há apenas vulcões sob o gelo desse imenso continente. Há muitos outros mistérios que foram descobertos, como, por exemplo, os quase 400 lagos de água doce, dos quais o Lago Vostok é o maior de todos. Esses lagos foram isolados da atmosfera da Terra por 15 milhões de anos, sob a enorme camada de gelo da Antártica. Acredita-se que micro-organismos primitivos, como os que deram origem à vida na Terra hoje, possam existir nesses lagos. Se esse for o caso, talvez estejamos mais perto de encontrar vida extraterrestre, pois as condições do Lago Vostok e desses outros lagos são muito semelhantes às dos oceanos que se encontram sob a superfície gelada de Europa, uma das luas do planeta Júpiter, ou Encelados, uma das luas de Saturno. A vastidão do gelo nesse continente é tão grande que, há alguns anos, em 1986, o maior iceberg do mundo se desprendeu da Antártica Ocidental. Um iceberg que recebeu o nome de 23 e seu tamanho é realmente monstruoso. O 23 tem 3 vezes o tamanho da cidade de Nova York e pesa mais de 1 bilhão de toneladas. Esse iceberg colossal está à deriva no mar de Weddell desde sua ruptura e tem sido monitorado regularmente por cientistas devido ao seu enorme tamanho. Embora tenha sofrido fragmentações ao longo do tempo, sua massa principal ainda flutua nas águas frias da Antártica, tornando-o uma das maiores massas de gelo à deriva já registradas. Há tanto gelo nesse continente que se sabe que 99% da Antártica é coberta por uma espessa camada de gelo de até 4 quilômetros de espessura. No inverno, essa superfície congelada é tão grande quanto os Estados Unidos e o México juntos. A ciência estima que, se todo esse gelo derretesse, o nível do mar subiria 60 metros e cidades como Nova York, Havana, Buenos Aires ou Rio de Janeiro ficariam para sempre abaixo do nível do mar. Outro mistério que intriga grande parte do mundo tem a ver com a possível presença extraterrestre na Antártica. Devido à limitada presença humana na Antártica e à sua vasta extensão inexplorada, muitos sugerem que seres extraterrestres podem ter bases secretas no continente. Mensalmente, pessoas de todo o mundo compartilham coordenadas no Google Maps, alegando terem descoberto estruturas incomuns. Uma das imagens mais proeminentes mostra uma estrutura de arranha-céus, cuja natureza não natural levanta especulações sobre sua origem extraterrestre. Sua autenticidade ainda não foi verificada, portanto, o mistério persiste, assim como a crença em civilizações antigas que podem ter povoado esse continente ainda está viva. Essa teoria é muito intrigante e nasceu quando um geólogo afirmou ter descoberto uma pirâmide com pelo menos 10 mil anos de idade no continente gelado. As imagens descobertas sugerem e podem assegurar que essa estrutura não é natural, mas ainda não foi realizada nenhuma investigação completa para confirmar essa origem, acrescentando um elemento de mistério a esse vasto e gelado continente. Mas talvez o enigma mais impressionante e conhecido desse continente seja o mistério das miragens.
um dos segredos mais assustadores da Antártica, conhecido por ter levado ao desaparecimento de pessoas. Carl Roberts, um cientista que trabalhava na Base Verde em 1945, tornou-se uma das vítimas das miragens. De acordo com o que se sabe até agora, o cientista, seguindo uma visão hipnótica, desviou-se de sua rota habitual e desapareceu na vastidão congelada da Antártica. Seu trágico destino serve como um lembrete dos perigos mortais que se escondem nessa imensidão polar. Esse enigma tem confundido exploradores e cientistas há décadas. Uma teoria científica sugere que esses fenômenos visuais podem ser o resultado das condições de frio extremo e da estrutura única da atmosfera antártica. Nesse vasto continente coberto de gelo, as temperaturas podem cair a níveis extraordinariamente baixos, criando diferenças significativas de temperatura entre o solo congelado e as camadas de ar ao redor. Essas disparidades de temperatura podem causar efeitos de refração da luz, em que os raios solares são desviados, criando ilusões de ótica. Esses efeitos podem se manifestar como miragens, em que objetos distantes parecem distorcidos ou deslocados, dando a impressão de água ou outras paisagens irreais no horizonte. No entanto, devido à escassez de pesquisas diretas na região e à dificuldade de realizar estudos detalhados em condições tão extremas, ainda há incertezas em torno desse fenômeno. Além de todos esses mistérios que você encontrou, uma realidade intrigante na Antártica é que o gelo parece produzir melodias que soam paranormais, um fenômeno conhecido como o chilreio do Sul. Esse fenômeno da Canção do Sul ocorre na plataforma de gelo Ross. Essa massa flutuante de gelo, que tem entre 15 e 50 metros de altura e cobre uma área de mais de 500 mil quilômetros quadrados, emite uma série de sons que são tão surpreendentes quanto assustadores. Esse fenômeno, conhecido como o canto do gelo, é produzido pelos ventos que sopram nas dunas de neve, gerando vibrações na superfície e sons sísmicos que, embora não sejam perceptíveis ao ouvido humano, foram descobertos por cientistas usando sensores sísmicos. Esse fenômeno acústico, descoberto graças a instrumentos de medição avançados, é um tipo de melodia subterrânea que está em constante modulação. Um testemunho fascinante das complexas interações entre o vento, o gelo e a topografia antártica, mostrando como a paisagem gelada é cheia de vida e atividade, embora nem sempre visível ou audível para nós. A plataforma de gelo Ross, portanto, não é apenas uma vasta extensão de gelo flutuante, mas também uma orquestra natural, cujas notas refletem as mudanças ambientais que ocorrem nesse canto remoto e frio do mundo. Como você deve ter percebido, a Antártica é certamente um dos lugares mais misteriosos do planeta. Um continente que certamente chamará sua atenção e talvez você queira visitar. Com isso em mente, investigamos as possibilidades de você colocar os pés nesse enorme deserto congelado. Visitar a Antártica é uma experiência única e incrível, mas também envolve um planejamento cuidadoso devido às condições extremas e a AOS regulamentos rigorosos. Esse continente gelado, apesar de inóspito, atrai aventureiros e cientistas de todo o mundo que buscam explorar suas paisagens intocadas e ecossistemas únicos. Aqui está um guia detalhado para você que deseja explorar a Antártica. Para visitar a Antártica, não é necessário um visto específico, pois ela não pertence a nenhum país em particular. Entretanto, como a maioria das viagens parte de países como Argentina ou Chile, é essencial que você verifique os requisitos de visto para esses países de partida. Além disso, qualquer viagem à Antártica deve ser organizada por meio de operadoras de turismo licenciadas e em conformidade com o Tratado da Antártica, que regulamenta as atividades para proteger o ecossistema. As viagens para a Antártica geralmente partem de Ushuaia, na Argentina, conhecida como a cidade mais austral do mundo, ou de Punta Arenas, no Chile. Os turistas geralmente embarcam em navios de cruzeiro, especialmente projetados para navegar pelas águas frias da Passagem de Drake, uma das rotas marítimas mais perigosas do planeta devido às condições climáticas extremas e ao mar agitado. Como alternativa, alguns voos fretados também estão disponíveis,
Embora sejam mais caros e limitados, o custo de visitar a Antártica pode variar consideravelmente, dependendo do tipo de viagem, da duração e do nível de conforto. Uma viagem típica de cruzeiro para a Antártica pode variar de $5.000 a $15.000 por pessoa, dependendo do pacote e das comodidades incluídas. Esses preços geralmente cobrem transporte, acomodação, refeições e atividades durante a viagem, como desembarques em terra e excursões guiadas. O custo de vida na Antártica é consideravelmente alto devido à falta de recursos e à necessidade de importar quase tudo. Nas bases de pesquisa e nos acampamentos, a vida é básica, mas funcional. Não há lojas ou mercados, e o fornecimento de alimentos e outros itens essenciais é cuidadosamente gerenciado pelas autoridades de cada base. Os turistas não costumam ficar na Antártica por períodos prolongados, e sua permanência é limitada aos dias do cruzeiro ou da excursão organizada. Durante a visita, as atividades incluem a observação da vida selvagem local, como pinguins, focas e aves marinhas, a exploração das impressionantes geleiras e montanhas de gelo e a participação em excursões de caiaque ou com raquetes de neve. É importante que você siga todas as orientações dos guias e das operadoras de turismo para minimizar o impacto ambiental e garantir a segurança de todos. Como você pode ver, visitar a Antártica é uma aventura extraordinária que exige um planejamento cuidadoso, além de um investimento financeiro considerável e um espírito de aventura. Mas chegar lá também é uma oportunidade única de conhecer um dos últimos cantos intocados do planeta, observar sua incrível vida selvagem e paisagens e entender a importância de sua conservação para a saúde do nosso planeta. Do mundo sem censura, esperamos que este passeio pela Antártica tenha sido tão fascinante para você quanto foi para nós. Temos certeza de que não há muitos lugares no mundo tão extraordinários quanto este. Portanto, se um dia você tiver a oportunidade, nós o incentivamos a conhecer essa região remota do planeta. Pensando nisso, e no esforço que temos para fazer esses vídeos, se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos toda semana. Vídeos como este que você pode assistir agora para conhecer outro dos cantos mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer.